tua palavra. Até pedir um copo de água porque está bem seco aqui. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço e aproximou-se dele e perguntou: Senhor, não te importas que minha irmã me tenha deixado sozinha com o serviço? Diga que me ajude. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e essa não lhe será tirada. Essa é uma história muito conhecida no meio evangélico, e hoje, para nós entendermos ela, eu quero primeiramente trazer um pano de fundo aqui para nós, porque se nós pegarmos do início do capítulo 10, nós vamos ver e entender que o médico Lucas está narrando agora um final da jornada de Jesus aqui na terra. Era um cenário ao contrário do seu início de ministério, quando multidões estavam apenas seguindo ele por curiosidade. Agora, os que estão acompanhando ele tinham escolhidos a viver plenamente aquilo que o Senhor estava pregando. Eles escolheram a viver dia após dia com Jesus, mesmo que agora as palavras do Senhor Jesus já não eram tão convenientes, mas elas eram confrontadoras à vida deles naquela época. E pouco antes dessa visita à casa de Marta e de Maria, o capítulo 10 vai narrar sobre o envio dos 72 discípulos. E esses discípulos são enviados aos diversos povos daquele lugar, e eles voltam totalmente eufóricos e alegres. Eles chegam até Jesus e vão dizer: Senhor Jesus, nós fomos lá, e até os espíritos malignos responderam à nossa ordem. E o Senhor Jesus fala: nossa, que legal, bacana, mas existe alguma coisa ainda maior do que isso. É que vocês fizeram a minha vontade. E ele fala assim: olha, alegrem-se, pois agora o nome de vocês estão escritos no céu. E também depois no capítulo 10 vai narrar sobre a história de um rapaz que pergunta para Jesus sobre como chegar ao reino dos céus. E ele conta a história do famoso, melhor dizendo, bom samaritano. Ele conta essa história, essa parábola, para ensinar, dizendo: olha, o bom samaritano amou não por conta de uma religião, mas porque ele era movido por compaixão dentro do seu coração. E agora o texto entra em outro parágrafo. A partir do verso 38, nós vamos entender agora que o Senhor Jesus entra numa casa, uma simples casa, um momento simples, alguma coisa até que cotidiana. Mas Lucas, escrevendo isso, sabia do tamanho da revelação de Deus nesse texto. A história vai falar que Marta o recebe e Maria se assenta. Marta começa a servir o Senhor, mas Maria está agora sentada. E agora começa a haver uma tensão dentro daquela casa. Não uma tensão entre o bem e o mal, mas uma tensão entre duas formas diferentes de viver. E aqui agora o texto deixa de ser apenas uma narrativa histórica do médico Lucas e se torna agora um espelho da nossa geração. Por que o espelho da nossa geração? Porque Marta vai mostrar para nós e vai fazer jus ao que nós estamos vivendo hoje, sobre uma geração que está focada numa performance no fazer, criando assim, eu posso dizer, que uma nova espiritualidade. Uma geração que prega que se nós formos eficientes o suficiente, se nós fizermos o bastante, se nós entregarmos algo que impressione ao Senhor, aí sim nós seremos vistos, aí sim nós seremos aceitos, e aí sim nós seremos valorizados pelo próprio Deus. E existe também no meio dessa geração
eu tenho aprendido muito sobre isso, pessoas que estão levando o Senhor Deus a um patamar de como se fosse um chefe. Como assim? Um chefe no qual eu tenho que trabalhar muito e ouvir pouco. Eu tenho que fazer bastante na obra dele, mas o meu coração não se entrega por bastante. Eu posso até cantar bem demais, eu posso atender a uma escala, mas eu não sinto mais a espiritualidade verdadeira. Uma geração que está lotada de tarefas espirituais, mas vazias das próprias experiências espirituais. Ou seja, se eu fizer o suficiente, talvez Deus se agrade de mim. E essa é a lógica do famoso órfão espiritual. Aquele que não é um filho íntimo. É por isso que o filho pródigo, ele tem medo de voltar para casa, porque ele estava focado nos recursos que ele tinha gastado e da forma que ele tinha saído. E ele via não apenas com um pai amoroso, mas ele via, talvez assim, posso dizer como essa explanação, talvez como um chefe. E essa geração vem trazendo um serviço sem intencionalidade, que se torna em um famoso aspecto que se diz ativismo espiritual. E o problema nunca foi o serviço, porque Marta não foi pega em pecado ao estar cozinhando, ao estar servindo, não. Mas o problema era o espírito que estava por trás desse serviço. O espírito de correria, de agitação, de comparação, de cobrança, de acusação. Ela servia ao Senhor Jesus com excelência, mas ela não dava ouvidos àquilo que Maria queria ouvir dele. Ou seja, João fala que o verbo se tornou carne, e agora Marta está com a palavra encarnada do lado dela, mas está surda àquilo que o Senhor Jesus tinha para ensinar. E hoje mesmo isso acontece com muitos. Pessoas que organizam cultos de formas excelentes, mas que não cultuam mais no secreto. Pessoas que fazem pela obra, mas não tem tempo mais para se derramar diante de Deus. E é por isso que muitos têm falado aquela série que nós fizemos, burnout, caindo no excesso de serviço, e muitos têm caído frustrados, sobrecarregados, porque estamos fazendo muito com as nossas mãos, mas oferecendo pouco do nosso coração. Aquilo que começa com uma honra ao Senhor, quando eu coloco a minha performance, quando eu coloco a falta de intencionalidade, aquilo que era um altar ao Senhor, começa a se tornar apenas uma escala. E quando nós plantamos essa performance, ela pode sim te dar visibilidade, ela pode te dar agendas, pode te dar elogios, destaque, mas só o plantar da presença do Senhor vai te dar profundidade, vai te dar sustento e vai te dar a permanência aos pés do Senhor. A performance vai te sustentar com o seu nome, mas só quando você plantar a presença no íntimo do seu secreto, aí sim você vai sustentar o seu chamado na qual você foi escolhido. Por isso que Jesus revela no final do texto, Maria escolheu a boa parte. Jesus não disse assim, olha, ela escolheu a parte mais eficaz, ela escolheu a parte mais produtiva, não. O Senhor Jesus disse, ela escolheu a parte que permanece, algo que não se deteriora, algo que vai por vários e vários anos. E essa escolha de Maria e essa escolha de Marta muda tudo. Porque Marta, a história vai dizer, e nós vamos entender isso conforme os pontos for se elevando, que ela começa agora a cobrar Maria por não fazer. Ela começa a cair nesse ativismo. Ou seja, Marta poderia até fazer um ótimo prato para o Senhor Jesus, mas quem ia se alimentar da presença é aquela que estava honrando os pés do Senhor Jesus. Por isso que nós precisamos olhar esse texto num todo, entender a verdade e nos perguntarmos hoje, como se tivesse um espelho em nossa frente,
e perguntarmos qual dessas duas realidades eu estou vivendo. Em qual parte dessa história eu estou vivendo hoje? E vamos aos detalhes desse texto, nós vamos descobrir o que esse texto nos ensina. Que Jesus está falando aqui sobre um destino. E eu destaco aqui alguns pontos. E o primeiro ponto que eu destaco aqui é uma escolha pela intimidade. Maria não apenas recebe Jesus em sua casa, mas ela escolhe um lugar que diz tudo sobre ela. Ela se assenta aos pés de Jesus. O texto não fala que ela se assenta ao lado, o texto não fala que fica de frente com Jesus, a história fala que ela fica aos pés. Ela está agora fazendo aqui uma atitude radical. Ela está agora priorizando um relacionamento acima de qualquer serviço e qualquer preocupação. E o mais interessante é que Maria está quebrando agora um contexto social, porque naquela época não se era de costume as mulheres se tornarem discípulas de Jesus. Mas agora ela quebra esses padrões e com o seu próprio corpo ela se prostra ao Senhor Jesus. Eu estou dizendo com o meu corpo, olha, eu quero ouvir o que o Senhor tem. Eu quero saber o que o Senhor tem para mim. Eu quero absorver o seu conhecimento. Eu não quero só usufruir da tua presença na minha casa, mas eu quero se tornar casa do Senhor. Ela quer ser um ambiente onde o Senhor pode moldar e pode curá-la. E essa escolha de humildade, ela se vem com entrega. Por quê? Ela está agora abrindo mão da pressa, da agenda, do controle. Quando nós vemos uma pessoa dobrada os joelhos, caída, nós vemos que ela está no ápice, como se fosse alguém deixando as armas caírem, deixar o ritmo desacelerar. Ela está se rendendo ao Senhor, dizendo, Senhor, me ensina, deixa eu te conhecer. E é como nessa foto, prostrada aos pés do Senhor, dizendo, eu anseio mais do Senhor. Isso nos convida a nós refletirmos nessa noite. Quantas vezes estão ocupados como Marta, que nem sequer damos ouvidos ao que o Senhor Jesus está falando? Quantas vezes estamos fazendo por fazer? Nós estamos fazendo para honrar os compromissos, mas muitas vezes a nossa agenda não está pautada naquilo que o Senhor Jesus tem, porque nós não buscamos Ele. Ou seja, estar aos pés de Jesus nos ensina uma intimidade que molda o meu coração, para moldar as minhas ações. E o que eu penso conosco também, será que nós temos nos permitido, ao meio da nossa agenda tão corrida, a parar e buscar o Senhor Jesus, se prostrar de frente a Ele? Ou será que nós estamos ocupados demais para um encontro como esse? O mais interessante é que a história fala que o Senhor Jesus deixa os discípulos voltando do ápice, deixa aquelas pessoas em ápice, tinha acabado de ouvir sobre o bom samaritano, coisas públicas, mas ele vai até a casa. Como assim? Ele mostra que até dentro da casa pode haver intimidades. Você não precisa estar aqui no templo do Senhor. Você não precisa fazer algo extraordinário em meio aos outros. Na simplicidade da sua casa, você pode ficar aos pés do Senhor Jesus. Outro ponto que eu vejo agora é algo ao contrário contra isso, que é o perigo do ativismo de Marta. Marta ama Jesus? Ama. Mas ela está agora presa numa armadilha de uma ocupação incessante. Ela está na casa com o Senhor. Ela está fazendo tudo certo, mas o coração dela está inquieto, está dividido, está preso às tarefas diárias. E essa ocupação desenfreada impede ela de
entender que a presença de Jesus está naquele lugar. Ela está tão focada em fazer, em entregar, em ser, em mostrar, olha, eu estou trabalhando para o Senhor. Mas que ela não consegue entender que o seu interior estava vazio da presença de Deus, mas sobrecarregado e angustiado. Algumas vezes na palavra, João vai narrar muito isso, e Jesus disse para os discípulos: muitos profetas e muitos reis ansiavam ouvir e ver o que vocês estão vendo hoje com os seus próprios olhos. Ele estava falando assim, olha, muitos queriam ter a mim fisicamente, mas não tiveram. E Marta não conseguiu honrar isso. Maria, porém, sim. E quantos de nós hoje, pessoas que nós conhecemos, estão lá fazendo e trabalhando ao Senhor, trabalhando na seara do Senhor, mas estão cansados, mortos espiritualmente. E nós falamos, não faz o menor sentido. Mas será que o coração está sendo ativado pela presença do Senhor? O ativismo, meus irmãos, sem a presença, é um caminho muito perigoso, porque você começa a ter um desgaste físico, um desgaste espiritual, um desgaste emocional. Você está agora servindo para impressionar os outros, mas não para se transformar. E por isso que muitas dessas pessoas que nós vimos, conhecemos, ou até somos, geram frutos, mas esses frutos secam muito rápidos. Um chamado para nós refletirmos. Os nossos serviços estão nascendo de um lugar de intimidade ou de um lugar de pressão? Eu estou servindo a Deus pelo que Ele é? Ou estou servindo a Deus pela comparação dos outros, pela exigência dos outros? O ativismo sem a presença vai cansar a sua alma e vai roubar o teu coração. E comece a se perguntar, será que a correria espiritual, ela é um sinal de uma vida abundante? Ou é sinal de uma alma totalmente cansada, que precisa de um descanso soberano de Deus? Outro ponto que eu penso aqui com você. Marta agora pergunta: Senhor, você não se importa? Ou seja, Marta agora, pelo seu ativismo, gerou uma frustração que cega o coração dela. Nesse momento de frustração, Marta deixa escapar esse ápice de reclamação. Senhor, eu estou fazendo tudo sozinha, e Maria está aí? Mande que ela venha trabalhar comigo. Isso é uma reclamação de um coração cansado, de uma alma que se sente injustiçada. Essa pergunta revela esse ativismo, porque quando não é sustentado pela presença, começa a gerar uma irritação, uma amargura no nosso coração. E não é raro que essa amargura se transforme em uma acusação contra o próprio Deus, contra as pessoas e contra a nossa própria fé. E Marta agora está tentando, inconscientemente, está tentando se justificar pela sua ansiedade, pela sua preocupação. Olha, Maria não está fazendo nada. Ele está tentando encontrar agora um respaldo para o seu descontentamento. E ela começa a atacar Maria e começa a interrogar Jesus. Esse é um risco enorme, meus irmãos. Quando nós colocamos essa correria espiritual, nós começamos a transformar Deus num alvo de reclamação, sendo que nós devemos buscá-lo como um alvo de paz. O convite hoje é para nós olharmos para dentro do nosso coração. Quantas vezes somos pegos reclamando pela ausência de uma paz, mas uma paz que só vem pela busca da presença de Deus. Muitos caem nesse erro, mas eu te convido a refletir. Antes de nós cobrarmos a Deus sobre os outros, nós devemos olhar para dentro de nós e perguntar: por que
está gerando essa preocupação em mim? É o erro dos outros ou é a minha falta de intimidade? E eu te provoco nessa noite a te perguntar: nós temos buscado a Deus mais e mais em meio à frustração, ou nós temos deixado a amargura cegar a nossa capacidade de ouvir a Deus? Outro ponto: o valor único de uma intimidade. Jesus responde ela no verso 42. Maria escolheu uma só coisa, apenas essa é necessária. Agora ele está dando no meio de Marta: olha, apenas isso aqui é necessário, Marta. Ele está revelando agora que toda a vida espiritual se resume em intimidade. É o estar aos pés do Senhor, ouvindo, absorvendo, deixando-se formar. E mesmo que o resto, sendo sim importante, é consequência de uma única escolha. Essa única coisa que o Senhor Jesus está falando é o verdadeiro fundamento, é o verdadeiro combustível, é a razão de nós sermos cristãos. Porque sem ela, todo o nosso esforço é em vão. Por isso que ele fala sobre aquela figueira, a qual ele estava chegando na cidade e via aquela figueira bonita. Estava florida, bonita, colorida, mas por dentro não tinha frutos. Nós só conseguimos gerar frutos que permaneçam quando nossa essência de fé for a intimidade com o Senhor Jesus. O chamado de hoje para nós é entendermos que a intimidade não é um luxo, não é algo específico para poucos, não, mas é uma necessidade urgente que eu e você devemos buscar para viver uma vida verdadeira aos pés de Jesus. Intimidade. E eu reflito sobre isso. Sem a intimidade com o Senhor, o serviço começa a perder o sentido. Mas com intimidade no Senhor, qualquer serviço se torna sagrado. Nós temos priorizado a comunhão com o Senhor, ou nós temos priorizado o volume? Ah, mas eu estou fazendo tanto, eu estou vindo mais cedo, estou fazendo isso, estou limpando, estou arrumando, estou preparando a casa do Senhor, enquanto o irmãozinho vem ali, não faz nada e é mais abençoado do que eu. Quantas vezes somos pegos assim? Senhor, Maria não está fazendo nada, eu que estou fazendo tudo, e o Senhor não vai se importar? Marta, somente uma coisa é necessária, e Maria escolheu muito bem. Comece a pensar nisso. Quinto lugar, o ápice disso, a escolha que gera um fruto que permanece para sempre. Ele vai falar no verso 42 que Maria escolheu a boa parte. Jesus declara essa ação como uma boa parte, algo que vai permanecer. E essa escolha para nós hoje é como um convite para investirmos naquilo que transforma, naquilo que é duradouro, naquilo que vai sustentar a minha alma solitária numa luta diária. É um chamado para deixar uma mentalidade de urgência, uma mentalidade de ativismo, uma mentalidade de imediatismo, mas entrar num ritmo pela busca na presença do Senhor. Porque quem escolhe a boa parte, escolhe viver em algo que não é apenas temporário, mas é algo que é visível para o futuro, para alguém que se desgasta passando na presença do Senhor. É algo de uma vida no silêncio, mas um silêncio tão valioso quanto todas as nossas ações em serviço. E eu quero ler o texto que eu li na oferta, que eu quero pensar com você nessa noite também. Lá em João 12, se você quiser ler novamente agora com mais calma, ela vai se conectar porque vai contar a mesma história de Maria e de Marta agora, em um cenário
totalmente diferente da história, em outro tempo teológico da história. E você vai ver que interessante. João 12. João 12 diz assim: 6 dias antes da Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde vivia Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. Ali prepararam um jantar para Jesus. E olha só, Marta servia, enquanto Lázaro estava à mesa com ele. Então Maria pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume caro, derramou sobre os pés de Jesus e enxugou com seus cabelos, e a casa encheu-se da fragrância do perfume. Marta está servindo novamente, mas Maria agora está fazendo algo sobrenatural. Está pegando e fazendo uma ação totalmente extraordinária. Maria já tinha entendido que o lugar certo para escolher era aos pés de Jesus, porque ela já tinha ouvido: olha, o Senhor Jesus disse que eu escolhi a boa parte, eu fiz a melhor escolha. Ou seja, quando você faz a melhor escolha, você começa a ter um coração totalmente diferente que a dos outros. Porque quem tem intimidade tem mais revelação. E ele vai falar aqui, olha, Judas vai falar assim: olha, por que não pegamos esse perfume e nós vendemos? Seriam 300 denários. Seria equivalente a um salário de um trabalhador pelo ano todo. Mas Maria não estava dando apenas algo caro, ela estava dando algo melhor. Isso vai revelar que o valor que ela estava atribuindo ao Jesus agora era mais do que um valor monetário, mas era uma entrega total. Ou seja, quem escolhe a boa parte não mede a entrega, ela entrega tudo, até quando o mundo inteiro considera como desperdício. Mas o mais interessante é que ela compreendia o momento que Jesus estava vivendo. Porque Jesus vai repreender Judas. E vai falar assim: ó, vocês têm aos pobres todos os dias, mas a mim não. Deixe e que ela guarde isto para a minha sepultura. Maria percebeu algo que nenhum dos discípulos conseguia entender. Maria, pelos olhos do Espírito, pela intimidade aos pés de Jesus, por aquilo que ela já tinha ouvido de Jesus nesse encontro aqui, ela leva uma especiaria para ungir Jesus, porque ela sabia que os tempos de Jesus estavam se finalizando. Os discípulos tinham essa revelação todos os dias. Eles falavam: olha, convém que eu vá. Daqui a alguns dias vocês não me terão a mim. Os discípulos falavam: eu não consigo entender o que o Senhor está falando. Como assim? Nós te temos agora, daqui a pouco não vamos ter você mais, daqui a pouco você vai voltar. Mas Maria entendeu. E ela escolhe esse ambiente de final de história. E ela honra os pés do Senhor Jesus. Quando você tem intimidade com Jesus, você começa a agir com atenção. E você começa a ter uma sabedoria, um discernimento profético. Maria não era apenas uma adoradora com um vaso naquele lugar, mas ela foi uma discípula silenciosa, com o coração totalmente entregue. O perfume derramado não era só um reflexo do que tinha se entrego antes, não. Mas ela estava entregando o seu próprio coração, lavando com perfume e enxugando com seus cabelos. O que eu e você temos dado a Jesus? O quanto nós temos dado ouvidos a Jesus? Será que o nosso culto é um fruto de uma entrega profunda? Ou é só um costume religioso? É só uma agenda religiosa?
É só para falar que eu vim aqui, é só para falar que eu sou cristão, é só para falar que eu pertenço a uma comunidade evangélica. Quantas coisas nós conseguimos mensurar que podem nos impulsionar a estar aqui? Eu posso estar aqui servindo a Deus com medo dos outros, com medo do que minha família vai dizer. Talvez nós temos uma vida tão suja lá fora e nós queremos estar aqui para falar, não, eu estou com Jesus. O meu pai, a minha mãe, o meu marido, meu esposo, minha esposa, meus filhos precisam saber que eu estou lá. Eu estou servindo a Deus aqui todos os dias, porque me confiaram a mim uma demanda. Confiaram a mim algo. Eu estou lá porque o Senhor me escolheu. Mas eu pergunto a mim, primeiramente a mim, porque essa palavra primeiro veio a mim. E pergunto a nós nessa noite. Qual é a nossa intencionalidade em busca com o Senhor? O que te fomenta, o que te coloca combustível para você estar aqui? É um coração como o de Maria ou um coração como o de Marta? O mais interessante é que Jesus sempre faz comparação com dois tipos distintos. Exemplos: ou você serve a Deus ou a Mamão. Ou você tem a casa na rocha ou na areia. Ou você tem o coração de Marta ou de Maria. Não tem como ter meio termo. É simples, a conta é fácil. Qual é o nosso coração aqui? Qual é o nosso coração perante Deus? Quantos outros hoje estão como Marta, ansiosos em mostrar serviço, ocupados em mostrar serviço, e muitas vezes nem percebemos que nós estamos perdendo tantos dias, tantas horas, tanto tempo. Uma coisa que eu, Lucas, abro com vocês aqui, que eu aprendi. Que muitas vezes eu sacrificava momentos com a minha família para estar trabalhando na igreja. Mas esse é o serviço, você é dirigente. A vida do pastor tem que ser entregue à obra. Sim, correto, você está totalmente certo. Mas há muitos poréns aqui. Porque o Senhor Jesus, quando Ele traça ponto a ponto quais são as prioridades do Senhor, Ele fala: o Senhor em primeiro lugar e a família em segundo, o trabalho e a igreja. E quantas vezes eu sacrificava momentos com a minha esposa para estar fazendo ou arrumando alguma coisa aqui, achando que isso ia gerar algo extraordinário, e nunca gerou. Enquanto isso, a minha esposa estava sendo machucada e estava sendo angustiada, porque eu achava que o Senhor Deus só me honrava, que o Senhor Deus só me abençoava, ou que Ele até só me aceitaria quando eu estaria só trabalhando fisicamente. Mas eu tive que entender que, em primeiro ponto, antes de eu agir com todas as minhas forças físicas, materiais, mentais, eu preciso agir no sobrenatural. Eu preciso entender qual é a vontade do Senhor Deus. Eu preciso entender o que o Senhor Deus quer que eu faça e se é a vontade dEle ou não e como eu preciso fazer. Talvez você está pego ultimamente numa síndrome de correria, de ansiedade e de estagnação, e você não consegue entender para que você foi feito, você não consegue entender o que você está fazendo. Você fala assim: eu estou fazendo tanto, mas nada acontece. Talvez você não saiba agora discernir quais são as prioridades na sua vida. E um conselho que eu dou aqui, em primeiro lugar, baseado na palavra, o Senhor Jesus diz: a boa parte escolhida não será tirada. Isso já é basta. Mas se eu pudesse te dar um conselho como Lucas, pessoa física normal, eu falaria: busque também a presença em primeiro lugar. Que a presença vai te dar intimidade, a intimidade vai te dar revelação, e a revelação vai te dar discernimento para agir no sobrenatural que o Senhor tem para você. Nisso a sua vida vai transcorrer de forma não impecável,
mas de forma com a direção contínua, uma direção clara daquilo que você precisa, que o Senhor mandou você fazer. Muitas vezes, veja que interessante, muitas vezes é mais fácil, aos olhos dos outros, eu estar aqui, eu, Lucas, pregando quinta, pregando domingo, visitando, trabalhando, fazendo, aos olhos de muito, é muito mais importante do que eu estar lá na minha casa, no esconderijo do Senhor, orando tanto tempo. E muitos acham que é melhor eu estar trabalhando do que eu estar orando. Mas não, a verdadeira honra vem lá do seu secreto, quando você está lá escondido, orando ao Senhor, se conectando com Deus. Se chegasse Lázaro agora a casa e tivesse os olhos não espirituais, ia chegar com essa cena. Talvez Marta esgotada e Maria tranquila, talvez dando risada, sorrindo, alegre, estou sabendo de coisas que nunca pensei. E Lázaro podia falar: Maria, você está de brincadeira, você não está fazendo nada. Mas o Senhor Jesus diz: Maria soube escolher uma coisa que nunca vai ser tirada. É no silêncio, meus irmãos, enquanto a vida vai passando. Muitos aprendem isso tarde demais. Muitos aprendem tarde demais. Eu estou lendo dois livros que falam sobre o pastorado. E o pastor Jaime Kemp conta naquele livro, que em meados dos anos 90 ele estava acabado de criar um programa no Brasil. Esse programa incentivava jovens a ir expandir o evangelho de forma astronômica, de forma incansável. E a história fala que ele começa a viajar para cima e para baixo, viajar por tantos lugares pelo Brasil, enquanto a esposa e os filhos ficavam em casa. E ele chegava nos cultos, as pessoas: glória a Deus, pastor Jaime Kemp, uau, o senhor é demais, esse trabalho, esses jovens são demais. Começou a ficar conhecido. Até que os filhos começaram a dar trabalho nas escolas e na igreja. E ele precisou sentar com os filhos e conversar. A filha falou assim: pai, o senhor tem noção o quão difícil é ser filho do pastor Jaime Kemp? O senhor tem noção o que é ser filha do senhor? O senhor sabe o que é não ter um pai dentro de casa? O senhor sabe o que é ser olhada por todos os outros querendo que eu seja igual a você? E nisso foi uma facada nas costas. Mas ele conta que em certo momento o filho dele fica tão angustiado que sai de casa. E ele liga para o filho e o filho fala: eu estou falando com o pastor Jaime Kemp ou estou falando com meu pai? E desliga na cara dele. Ele fala assim: eu estive muito tempo achando que seria extremamente abençoado, fazendo e fazendo. Vidas foram curadas, vidas foram transformadas, mas eu perdi a minha família. E no final das contas ele tem que parar o que ele estava fazendo. O filho volta para casa, mas ele se humilha e fala: quantas vezes ele fala para o filho: eu não te ensinei as coisas que eu tinha que ensinar porque eu não fui um pai presente. Esses dias eu vi uma frase interessante, e isso se traz aqui para o amplo evangélico. A frase dizia assim: a única pessoa que vai lembrar que você fez horas e horas extras serão seus filhos. Os únicos que vão lembrar que você trabalhou tanto fisicamente, tanto, estou falando para aqueles que estão fazendo sem intencionalidade. Os únicos que vão lembrar e vão sofrer vão ser os seus, a sua família.
Comece a pensar qual é a sua intencionalidade. Talvez você está fazendo tanto na igreja, e talvez você fale assim, nossa, mas estou fazendo tanto, e eu não tenho nada. Mas comece a rever a sua intenção. Hoje o convite para nós é: ouça, pare, comece a escolher agora qual parte você quer. Porque você pode chegar aos fins dos dias cansado, com uma alma morta, sem nada, amargurado, achando que você viveu tantos tempos com Deus, mas nunca tinha vivido nada. Judas estava todos os dias com Jesus, andava todos os dias, abandonou o seu serviço para estar ali, trabalhava, ajudava na contabilidade, dormia em tendas com o Senhor Jesus, expulsava demônios, curava os enfermos, via milagres, sinais e maravilhas. Mas a sua performance não foi suficiente para salvar a sua vida. Enquanto João, a história não conta que ele tinha um cargo de algum serviço entre os discípulos. A história não vai te contar que ele trabalhava fisicamente para a obra do Senhor Deus ali na terra. Mas quando o Senhor Jesus tinha a quem chamar para orar, ele tinha as 3. E quando ele se reclinava a sentar na última Santa Ceia, quem estava reclinado à sua coxa era João. Porque João sabia priorizar a intimidade com o Senhor Jesus. A boa parte está diante de nós hoje, mas está como um relógio que não para. E qual é a nossa escolha hoje? Enquanto ainda nós temos tempo, Jesus hoje está chamando a você, olha, pare um pouco, deixe a pressa, deixe o ativismo, comece a sentar-se ao pé do Senhor Jesus, aí sim você vai ser renovado, aí sim a sua vida vai ser marcada, aí sim você vai ter coragem, aí sim você vai ter fôlego para continuar o que eu ordenei a você. Comece a colocar a presença acima da produção. Se assente aos pés do Senhor Jesus. Experimente o poder que só Ele pode dar, mas é baseado na intimidade, como Maria entendeu. Porque aquele que planta performance, ele vai colher aplausos sim, mas aquele que planta a presença no Senhor, essa parte nunca é tirada. Eu encerro por aqui e gostaria a trazer nós a um senso de reflexão. Porque hoje eu te provei na palavra, com esse texto e com demais textos, com conexões e revelações, que a prioridade é a presença. A prioridade é a vida de Jesus em nossa vida. Por isso que existe aquele louvor, como Maria que estava aos seus pés, e disseste a ela que essa boa parte nunca vai lhe ser tirada. Comece a olhar as suas atitudes, comece a olhar aquilo que te impulsiona. Se hoje nós parássemos aqui e o Senhor Jesus com uma bomba de combustível perguntasse: performance ou intimidade? Qual nós iríamos escolher? Marta, nos últimos dias, ainda estava servindo. Estava servindo as mesas. Lázaro, ressuscitado. Talvez o que deveria mais explanar o amor por Deus, a honra a Deus, mas estava sentado à mesa. Mas Maria quebra o perfume. Ela não se importou com o que os outros iriam dizer.
Ela disse: eu prefiro estar aos seus pés. Eu prefiro quebrar esse perfume aos teus pés. Eu não me importo o que vão dizer de mim. Eu enxugo os seus pés com meus cabelos, porque eu honro o que o Senhor é. Eu honro o que o Senhor é. Eu te convido nessa noite a honrar o Senhor Jesus com sua vida, a honrar o Senhor com seus atos, honrar o Senhor com tua palavra, honrá-lo com as suas agendas. Nós vamos louvar para celebrar esse momento. E depois nós vamos orar encerrando. Mas eu te convido a esse senso